Mas o que eu Chama estava a dizer era, sim. tu vais conseguir aceitar, mas eu acho que tu não consegues, por exemplo, deixar as pessoas fazer bypass ao lobby, e então vão estar sempre a pedir para entrar. Consigo, eu faço admitol sem stress. Não é admit-all, ele vai estar sempre a aparecer lobby. E então, mas, tu consegues mudar essa opção? Consigo. Eu agora, se deixar entrar toda a gente, ok, e Então, consigo fazer bypass ao lobby e toda a gente vai entrando. está bem, então siga, Posso? Ok. siga. Deixa-me pôr aqui já os slides. Catarina, depois arrancas tu com os slides, a seguir a mim, está bem? Ah, ok. Boa tarde. Boa tarde. Vamos só Boa esperar tarde. 5 minutos para ver se entra mais gente e já começamos. Está mais composto. Vamos começar então. Já temos quórum suficiente. Pronto, então, boa tarde a todos. Bem-vindos, antes de mais, bem-vindos a esta sessão número 14 da Power Platform Portugal. Hoje vamos falar um bocadinho sobre UI e UX em Power Apps, nomeadamente Canvas Apps. Para isso temos cá hoje a Catarina Silva da DevScope, que nos vai falar um bocadinho sobre isto. Eu vou só fazer aqui uma introdução normal e o costume do que é que, como é que nós costumamos funcionar, para quem ainda não está cá, ainda não teve a oportunidade de vir à comunidade. Portanto, normalmente fazemos um quick update. Hoje não vamos ter esse quick update porque não houveram assim tantas novidades quanto isso desde do último meetup. E a seguir fazemos a sessão. Para quem não nos conhece, nós somos um grupo de cofundadores da comunidade Power Platform, da Microsoft, da Armis, da Expand IT e da Shift. E naturalmente temos um conjunto de plataformas que vocês podem visitar, nomeadamente o Meetup, o LinkedIn e o YouTube, onde ficam todos os nossos vídeos sobre a Power Platform. Também, se quiserem, podem se juntar ao nosso grupo do WhatsApp através deste link. Normalmente o pessoal tira dúvidas, esclarecimentos, qualquer problema,
estamos lá para ajudar. Quem quiser se voluntariar para fazer algum tipo de sessão, pode entrar em contacto connosco, que nós estamos disponíveis sempre para ouvir tópicos novos e diferentes, para quem se quiser evidenciar na comunidade. E, portanto, basta enviar um e-mail para nós ou entrar em contacto direto connosco no WhatsApp, que nós estamos disponíveis. Portanto, neste momento, vou dar a palavra à Catarina, que vai fazer uma apresentação sobre UI UX em Power Apps e alguns truques e dicas de como tornar uma aplicação Power Apps mais bonita, para além daquela que vem out of the box. Catarina, dou-te a palavra. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Catarina, sou Software Developer na DevScope e hoje vou falar um bocadinho de design de Power Apps e mostrar-vos alguns truques e dicas de como podemos tornar as nossas aplicações mais bonitas e apelativas. Então, quando eu tenho um projeto em Power Apps, existe algumas coisas que precisam de encaixar. Primeiro nós temos os requisitos do cliente e modelos de negócios e a partir daí sabemos um bocado da base do que vamos construir. Neste caso, a nível de design e a nível de construção da nossa aplicação, existem duas abordagens que podemos começar, em que podemos começar com uma abordagem de lógica, em que atiramos alguns controles para o ecrã e focamos em ter mais uma camada de dados e de lógica para depois fazermos uns ajustes em design. E por outro lado, podemos começar com uma abordagem já efetiva de design, onde colocamos todos esses elementos, fazemos, por exemplo, um mock e de como queremos exatamente a nossa aplicação e só depois nos preocupamos com a funcionalidade. Existem vantagens e desvantagens em ambas e é mais uma questão de preferência pessoal. Pessoalmente, eu costumo seguir esta segunda abordagem. Pronto, por exemplo, eu vou começar já com alguns exemplos práticos, para não ser assim muito aborrecido. Então, por exemplo, eu vou começar com uma aplicação default, através de uma lista de SharePoint. Eu tenho aqui já criado a minha lista de Team Building Exercises, já com os meus dados, umas tags, localizações. Então eu vou começar por criar aqui a nossa aplicação. Home. Um bocadinho lento. Ok. Então, a criar aqui a minha aplicação através da minha lista de SharePoint, eu tenho uma aplicação efetivamente funcional para o que eu quero. Eu tenho uma galeria que mostra uma lista de todos os team building exercises que eu tenho. Se eu carregar neste primeiro item, vai-me sempre mostrar alguns detalhes. Posso editar, remover, adicionar novos e refresh. Esta aplicação default da Power Apps é funcional, mas não é a aplicação mais gira ou apelativa que alguma vez vimos. Então, como é que nós podemos fazer pequenas alterações, ou não, ou grandes, para alterar todo este look and feel? Então, a minha primeira dica aqui é para procurarem inspiração. Ou seja, algo como irem ao Google, por exemplo, e procurarem algo como
Canteen App, ir aqui às imagens, seja, pode ser esta, por exemplo, aqui. Ok, temos aqui bastante informação. Tem aqui uma aplicação muito mais apelativa a nível visual do que a aplicação de default do Power Apps. Mesmo que não esteja a fazer um projeto para menus de cantinas, eu posso olhar para esta aplicação e procurar aspectos que gosto de incorporar, que gostava de incorporar na minha própria aplicação. Encontrar este tipo de aspiração foi bastante útil para mim, porque eu não tinha assim muitas bases em design, então estar a construir algo desde o início acabava por ser mais complicado. Então, ir a sites como, por exemplo, o Dribbble, em que nos aparece bastantes aplicações destas, em que as pessoas partilham o design e podemos tirar então as nossas ideias, inspirações e mesmo imitar estas aplicações ou dar alguns ajustes de várias diferentes para a nossa própria aplicação, ajuda bastante a termos uma visão, se calhar, mais geral e mais bonita do que queremos que as nossas aplicações sejam. Okay. O branding das nossas aplicações têm que ser apelativas, como eu já referi, e têm que comunicar com os utilizadores. Como podemos ver naquele exemplo que eu mostrei anteriormente, da cantina, por exemplo, existe uma cor dominante, neste caso o verde. E porquê esta cor verde? Bem, esta questão de cores foi um dos meus maiores desafios, por isso vou falar aqui um bocadinho dela. Como escolher aqui uma cor primária ou cores secundárias que fiquem bem umas com as outras e qual a cor com mais contraste, que tipo de letra e assim. Existem vários sites onde podemos ter paletes de cores e gradientes, mas pessoalmente, eu quando estou a fazer uma aplicação para um cliente específico, eu vou procurar primeiro o brand book desse cliente, porque já alguém fez esse trabalho por mim. Ou seja, se eu for aqui pesquisar, por exemplo, no caso da nossa empresa, a DevScope, se eu pesquisar o brand book da DevScope, eu vou ter aqui o manual de identidade do meu cliente, que me vai ajudar significativamente neste processo. Eu posso ir buscar aqui regras de design que o cliente tem em específico, como, por exemplo, a construção do logo. Também temos aqui, por exemplo, as cores. Temos também a questão das letras, tipo de letra que eu posso usar, a questões de utilização do logo e das imagens, e acaba por nos dar aqui uma grande ajuda, já no geral, para que tipo de cores é que eu posso utilizar e não preciso estar aqui a inventar muito, nem sair muito fora desta caixa. Ou seja, aqui na DevScope temos aqui umas cores primárias, por exemplo, este Red, Orange, Black e Ultramarino, e eu vou utilizar então na minha aplicação e vou começar por trabalhar com estas cores, este preto, laranja e avermelhado. Ou seja, inicialmente eu vou chegar aqui à minha aplicação e vou começar já por definir aqui as cores que eu vou querer como primárias. Neste caso será aqui este preto, que acaba por me preencher. Vou tirar isto tudo. Vou alterar só aqui para ver onde tenho alguns dados. Ok, e vou alterar aqui este meu header para a minha cor primária de vermelho. Só para ficar com uma ideia geral, quais são as cores principais com que eu vou querer trabalhar. Outro ponto que eu posso também falar aqui será mais na questão do tipo de letra. Em Power Apps, nós temos a nossa fonte de letra, em que temos algumas fontes já por default, que não são bastantes, seja aqui, mas eu posso usar efetivamente mais tipo de letras
escrevendo apenas literalmente a fonte que eu quero. Por exemplo, se eu escrever o Times New Roman, tenho certeza que sim, ou só o Times. Consigo alterar aqui para um tipo de letra que não existe na minha aplicação por default. Por exemplo, aqui no caso da DevScope, o nosso tipo de letra, se não estou em erro, é o L. Se não estou em erro, será este. Pronto. Então, tocando Acho que está aqui, mal escrito. está mal escrito, é capaz. Helvética. Helvética. Deixa eu ver como é que se escreve. Helvética. Ok. Então aqui agora vamos começar com a nossa, aqui com uma demo, em que eu vou fazer alterações, enquanto digo algumas dicas para a nossa aplicação. Então, ao entrarmos nesta aplicação de Team Building, temos o nosso dashboard, ou seja, o nosso ponto essencial, em que o utilizador, ao entrarmos na aplicação pela primeira vez, o utilizador deve estar engaged e com informação suficiente para perceber instantaneamente o propósito desta aplicação. Ou seja, eu tenho que ter aqui a minha galeria, deve ser simples, mas funcional. Eu olho para aqui e não me traz nada assim muito interessante, nem nada apelativo. Então vamos fazer algumas alterações, por exemplo, vamos focar-nos aqui se calhar no facto de termos imagens, em que podemos utilizar esta imagem como um ponto de seleção, em vez de termos, por exemplo, este botão de navegação. Vou apagar este botão. E vou agora aqui reconstruir a minha galeria. Vou apagar estes dados, não me interessa. Vou focar aqui na minha imagem e vou alterar a galeria para aqui no Work Count para ter um layout lado a lado, para não ocupar tanto espaço. Vou alterar aqui o tamanho do meu item de default. Eu vou aumentar aqui um bocadinho. Vou pôr aqui para um valor mais fixo. Ok. Vou utilizar a minha foto para ocupar este valor. 56 e se calhar aqui um 300. Ok, começo a ter aqui um bocado as fotos umas mais em cima das outras, então vou alterar o meu template size já definido. Por exemplo, aqui 250. Ok, vou ajustar a minha posição de imagem para o fill, para obrigar que as minhas imagens tenham o mesmo tamanho. E vou também fazer aqui, não quero as minhas imagens assim muito quadradas, posso-lhes dar então uma border, tipo 30, ok? Ter assim um ar mais arredondado e parecer mais um botão, por exemplo, do que tanto uma imagem, para dar aquela intuição de que é um botão e eu posso carregar. Okay.
Agora que tenho aqui um bocadinho mais detalhada a minha galeria, vou então começar a adicionar alguns elementos para ter mais informação visual do que é que cada um destes itens é. Então vou começar por inserir aqui uma label. A minha label vai ser, ok, o meu título, pode ser. Ok, e aqui vou alterar o tamanho. Para um tamanho mais pequenino. Alterar aqui um bocadinho a cor. Não está muito visível em algumas fotos. E agora vou então dar mais algum contexto ao nosso menu. Não queremos ter toda a informação na galeria, mas também não queremos ser obrigados a selecionar todos os itens para saber mais informações sobre esta atividade em questão. Ou seja, o objetivo aqui é encontrar um balanço entre ambos. Por exemplo, neste contexto de team building, eu posso limitar o número de vezes que vou ter que selecionar cada item, adicionando informação como, por exemplo, a data em que está disponível, ou seja, aqui o available month, que vai evitar que o utilizador esteja à procura de toda esta informação. Vou só fazer isto mais pequenino, ou seja, vou encurtar aqui um filtro. E algo mais pequeno. E com ok, vou dar aqui também algum destaque a esta minha data, para não se confundir aqui muito com, se calhar, o título. E para isso podemos utilizar dentro da nossa galeria, podemos utilizar aqui um botão, por exemplo, que vamos desativar. Vamos ativar, não, vamos pôr só em view. Vamos remover o texto, alterar aqui para branco, tirar esta border. E dar aqui um border radius de 100. Vou mandá-lo para trás. Vou mandar a minha label da data para frente, para saber a posição em que eu tenho. E vou tentar ajustar aqui a algo mais visível. Ok, então ao olhar aqui para a minha aplicação, eu continuo a não ter, se calhar, informação suficiente para o utilizador chegar aqui e perceber mais ou menos que indicadores é que cada atividade tem. Então, para isso, eu posso chegar à minha aplicação e ver, eu posso chegar à minha lista, à minha base de dados e ver quais são alguns indicadores que eu acho que possam ser seletivos em relação ao que eu quero fazer. Por exemplo, aqui neste espaço das nossas tags, em que podemos fazer uma seleção, uma pré-seleção disto, posso então aqui olhar para aqui e adicionar algo simples,
umas tags que não vão trazer informação desnecessária e vão ajudar a limitar esta pesquisa. Para aqui, em vez de utilizar esta label e um botão em baixo, eu vou utilizar de seguida o botão, fazer uma cópia do mesmo, paste, e vou utilizar o botão para o mesmo. Aqui, Python.tags. Neste caso, as minhas tags estão agrupadas. Neste caso, as minhas tags estão agrupadas e eu vou fazer uma separação das mesmas, ou seja, ter aqui um split das minhas tags. E creio que me falta um. Ok, vou alterar a minha cor, que esta minha tag está a branco. Ok. Está tanto mais. Passar aqui para um 12. Cinco. Consigo ver muito bem, está aqui assim a volta. Ok. Olhar para aqui, não estou a gostar muito da maneira como está, exatamente igual aqui ao à nossa data, ou seja, está um bocado branco, então vou alterar aqui a transparência da mesma para um bocadinho só. E vou repetir então este processo para mostrar as outras tags que tenho na minha aplicação. Ou seja, neste caso tenho 3 por cada. E vou fazer este processo. Separar aqui, vou dar uma separação aqui nelas, tentar que elas estejam sempre na mesma posição e à mesma distância. Okay? Então aqui na minha Teamwork vou passar para o meu first. Ok? E a minha última vou ter que fazer uma alteração em que eu vou buscar o primeiro item, o primeiro não, o segundo item. Ok. E tenho aqui agora já mais informação do que com a que eu comecei, para eu saber que tipo de atividade eu posso escolher. Ok. Olhar para aqui assim de repente, posso fazer algumas alterações, em que eu posso mexer aqui neste conjunto de cores e vou deixar
Vamos assumir que esta minha primeira tag é a tag principal, o que me vai dar mais ênfase ao tipo de atividade que eu quero, neste caso teamwork ou outdoors, e vou fazer com que as outras duas tags não sejam tão chamativas, sejam mais uma informação secundária. E para isso vou alterar o esquema de cores. Se calhar só uma saliência. Vou alterar a minha cor do texto aqui para o branco. E repetir o mesmo padrão na anterior. Ou seja, 46. Vou alterar para branco. E repetir aqui este padrão. Ok. Então, olhar agora aqui para a minha galeria. Já tenho algo um bocadinho diferente do que a galeria que tinha inicial. E posso adicionar aqui, falta-me aqui se calhar um bocado da minha outra cor primária, neste caso este vermelho alaranjado, em que eu posso adicionar aqui. Não preciso adicionar aqui, por exemplo, eu podia chegar ao meu título e adicionar então a minha cor primária, que eu estava a falar. Acaba por ficar um bocadinho estranho. Mas eu quero adicionar aqui esta cor. Então o que é que eu posso fazer? Posso adicionar algo simplesmente estético. Ou seja, se eu chegar aqui aos meus layouts, às minhas shapes, e adicionar aqui, por exemplo, um triângulo. Vou mandá-lo para trás. Ok? O meu triângulo. Vou desativar, aqui viu, e vou alterar a cor dele para... Eu posso olhar para este triângulo. Ele não vai fazer nada a nível funcional, vai ser apenas um indicador estético para adicionar aqui a minha cor principal. Eu posso adicioná-lo aqui à beira do... Adicioná-lo aqui à beira das minhas tags, para lhe dar se calhar mais uma indicação visual das mesmas. Um bocadinho mais para baixo. Ou não? Ok. Então, quando eu olho agora para a minha aplicação, já tenho um layout, já tenho uma galeria mais apelativa, em que o utilizador vai olhar para aqui e vai se aperceber que eu posso efetivamente clicar nesta aplicação, nestas imagens, como se fossem botões. E agora eu tenho que ter também em atenção, por exemplo, a quantidade de informação apresentada. Ou seja, eu não quero ter, por exemplo, 100 atividades e que o utilizador faça um scroll infinito por elas. Então, para isso, podemos simplesmente adicionar um menu em tab para podermos fazer uma melhor, para agruparmos melhor cada item. Então, eu vou remover, vou chegar aqui e vou remover este meu... Este meu menu. Vou desativar para já este search bar, não vou precisar dele. Não, aliás, vou passá-lo para baixo para não esquecer que ele existe. Depois utilizar. E vou fazer então aqui um menu de navegação que não seja cansativo e que eu consiga filtrar então os meus itens. E para isso vou usar aqui umas labels. Ok, fora do meu ecrã, vou usar aqui algo em branco, text,
Vamos, por exemplo, fazer um filtro da minha aplicação pela recorrência que existe. Se são team buildings novas, recomendadas. Vou usar aqui. Está um bocadinho mais baixo. Mal. Vamos pôr isto mais pequenino. Vou alinhar, ter sempre atenção ao alinhamento. Vou tentar alinhar aqui o mais possível com este nome. Aqui, agora vou passar aqui para um recommended. Aqui. Ok, então o meu objetivo aqui será selecionar cada uma destas labels e fazer o filtro na minha aplicação. Primeiro, eu quando seleciono uma destas labels sei que vou ter que ter um indicador visual de que eu acabei de selecionar esta ou que a corrente está selecionada. Então, para isso, vamos alterar a cor da selecionada. Vamos então chegar aqui às minhas propriedades avançadas, no meu onSelect, e vou definir uma variável, por exemplo, de navegação. E vai ser o próprio nome. Vai ser aqui a minha text de new. Okay. Vou copiar esta fórmula e quando eu carregar aqui na minha recommended, no meu onSelect, vou passar a minha propriedade para recommended. E agora vou alterar a cor de cada uma para quando eu a selecionar, esta cor seja então a minha cor, por exemplo, a minha cor primária, laranja. Isto. Vou usar aqui filtro. Doar. Navigation for igual a recommended. A minha cor vai ser este RGBA. Se não, pode ficar o meu white. Ver se isto funciona. Vou copiar esta minha fórmula da cor e vou passar para a minha label de novo e vou aplicar o mesmo. Alterando aqui o novo para new. O novo para new e ver como é que isto funciona. Ok. Clicar aqui só nestes dois botões a mudar de cor, só por si só acho que não é suficiente. Ou seja, não é suficiente para eu perceber que está aqui a fazer uma transição. Então podemos também adicionar se calhar mais um conteúdo visual para fazer essa transição. Será que, por exemplo, podemos utilizar as nossas formas and shapes da Power App e eu vou utilizar aqui um retângulo que vou dar aqui também mais pequeno. Passar por aqui, por exemplo, dar-lhe um tamanho de 64. 64. 64, 64.
algo mais pequeno. Vou passar a cor para fixamente esta. Ok, e quero que, ao selecionar, a minha cor passe mais pequeno. A minha barra passe para que siga cada um destas seleções. Para isso, posso mexer então aqui na minha posição. Neste caso está aqui 1,22. 22 e vou definir que se minha bar navigation for igual a new, eu tenho então a minha posição 22, que estava anteriormente, por exemplo. Não, a minha posição pode ser aqui o 139, ou o meu label 4. Ok. Ou seja, agora além de ter aqui um indicador visual com mudança de cor, tenho também algo que o utilizador vai olhar e ter uma percepção melhor de como fazer, do que é que está a seguir. Vamos agora aplicar estes botões no nosso filtro para diminuir então a nossa quantidade de informação. Então eu vou chegar na minha galeria, os meus itens. Ok, já tenho aqui um filtro adicionado. E eu vou alterar, vou adicionar este meu filtro aqui antes do Start With, do meu search bar. Vou definir com o meu navigation. Ou seja, vou definir aqui com a minha coluna navigation que está mal escrito, reparei agora. Ou seja, que a minha coluna navigation vai ser igual à minha variável de navegação e vou adicionar aqui um. Okay. Então, quando eu selecionar este menu, estas tabs, eu vou ter aqui menos informação a mostrar e posso ter algo mais fácil de encontrar por aqui. Então, agora que já estou a compor aqui a minha aplicação, eu consigo ver aqui que me falta se calhar alguma informação cá em cima, ou seja, neste caso podemos pôr a nossa informação do que é que a aplicação é, efetivamente. Eu vou pegar aqui estes. Ups. Foi má ideia. Não consigo reverter, por isso vou apagar simplesmente aqui estes sort column. Não estou a conseguir reverter a minha aplicação. Então vou apagar aqui este sort column porque fiz a geneira aqui ao apagar. E vou deixar só o meu filtro. Ok, vou passar isto aqui para o cantinho. E então, vou adicionar aqui mais informação visual à minha aplicação. Vou adicionar aqui o título da minha aplicação. Neste caso, eu quero que seja
minha team building. Isto aqui para branco. Vamos no nosso fundo. Team building. Eu tenho aqui o nome da minha aplicação, este Team Building Activities. E agora eu posso olhar para este título e identificar aqui, se calhar, um bocadinho muito standard, muito aborrecido. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso, por exemplo, neste caso, como estou a fazer uma aplicação para a DevScope, eu posso navegar ao Brand Book da DevScope e perceber aqui que existe alguns estilos de escrita que eles disponibilizam, em que eles usam aqui também um bocado o símbolo da própria empresa, em que eu posso reutilizar esta ideia. Então, eu vou usar aqui o meu Team Building Activities para fazer exatamente isso. Vou recorrer aqui só ao meu team. Vou fazer uma cópia deste. E vou passar para este lado. Vou alterar aqui esta cor principal para a minha cor primária. 6. E vou também utilizar então aqui o símbolo para alterar esta percepção. Estar aqui, se calhar, este símbolo precisa aqui de um bocadinho. Old. Vou gastar isto aqui para um sítio mais claro. Pode ficar aqui. Ok. Preciso então de ter sempre todo o meu texto alinhado. Ou seja, eu não preciso ter este texto todo alinhado, eu posso passar algum do texto que não é, que é informativo, mas não importante ao que eu tenho que fazer, por exemplo, como o nosso menu, posso passá-lo mais aqui para uma fase mais centrada, não tão centrada neste caso, mas aqui mais escondido um bocado. Ok, eu olho para aqui e assim à primeira vista vejo que está aqui um espaço um bocado em branco, falta-me alguma coisa. Vamos adicionar se calhar aqui o nosso user, uma foto do nosso user. Image, vou-lhe dar aqui o meu border radius, aqui o tamanho de 75, 75 e um border radius de 100. Vou dar aqui algo mais redondinho. Ok. Posso ainda adicionar, posso ainda aproveitar aqui se calhar mais uma shape, círculo, pô-lo aqui atrás do meu utilizador, dar-lhe aqui um tamanho mais pequeno, provavelmente, e vou passá-lo para um contraste branco, ali com o meu fundo preto. Aqui. Preciso de alinhar. Desde 85 a 85, vou dar aqui um 80. 80. E vou tentar alinhar só para ficar aqui com uma ideia mais, uma saliência, por assim dizer, da própria aplicação. Ok. Então, agora pondo aqui play na minha aplicação, já está mais construída,
mas consigo ver por aqui que quero aproveitar o máximo de espaço para evitar amontoamentos. E eu posso então fazer aqui um ajuste à aplicação, por assim dizer, em que vamos supor que eu agora quero continuar a ter a minha search bar. Ou seja, eu podia passar a minha search bar para cima e ia ter que estar aqui se calhar a rever os meus itens e a posição. Mas posso fazer aqui se calhar algo diferente. Ou seja, vou utilizar um botão, desativá-lo, e vou utilizar os meus botões estritamente para efeito visual. Então, chegar aqui à border radius, 0, vou passá-lo cá para baixo, dar este aumento, passá-lo cá para baixo e chegar aqui ao meu border radius dos lados, top left, dar aqui um 30 e top right outro. E agora vou passar isto mais para cima. Ok, pôr a minha aplicação aqui a não ficar a interferir aqui com então, sim. E vou utilizar este meu novo layout aqui para pôr a minha search bar. Podia efetivamente passá-la diretamente para aqui, ou então podia também usar indicações visuais. Ou seja, em vez de termos a nossa search bar, vamos supor que tínhamos um menu com mais itens. Vamos fazer esse exercício. Vamos supor que tínhamos aqui um menu em baixo e que eu tinha bastantes opções, por exemplo, aqui se calhar o Home, uma seleção de preto. Provavelmente aqui poderia ficar a nossa pesquisa. Search. E podemos ter outros itens. Temos. Fica. Eu vou pôr só aqui mais um para fazer um preenchimento aqui para fazer um preenchimento, para preencher aqui esta barra. Ok? Ok. Então aqui para não ter tanto para aproveitar o espaço, vou fazer com que este meu ícone, quando eu selecionar, vai-me fazer então um pop-up desta barra de texto para eu não ter que haver sempre e só estar disponível quando eu assim entender. Então, trazer isto para a frente e vou então alterar aqui esta minha. Eu quero que ela apareça aqui, por exemplo. Search item. Quero que vou dar aqui, se calhar, um ponto mais pequeno. Border radius também. Vou dar se calhar aqui uma cor. Para ela não parecer tão despercebida aqui.
vou fazer que quando eu seleciono o meu item, o meu ícone, vou definir uma variável passar o valor para true, e, por exemplo, quando eu seleciono outro item, eu passo este valor para false. E a visibilidade da minha search bar vai ser este meu item. Então, aqui na minha aplicação, eu posso selecionar a minha search bar e desocupar a maior parte do espaço com isto. Ok. Então aqui vimos agora um bocadinho da nossa demo. Temos aqui, por exemplo, uma das coisas que eu costumo usar bastante é mostrar as diferentes utilidades dos botões, como podemos ver. E então estes botões podem ser sempre usados de forma criativa. Ok, algumas dicas de utilização que podemos aqui rever, que é, por exemplo, mostrar, manter sempre os utilizadores informados através de indicadores visuais, ou seja, a user experience resume-se se o utilizador consegue executar uma tarefa sem ter dúvidas do processo em si. Não queremos que o utilizador perca aqui não queremos que o utilizador perca aqui 2 ou 3 dias para tentar perceber todo o processo. O objetivo é ter uma aplicação mais intuitiva possível. Eu consigo olhar para aqui e perceber que numa aplicação mobile eu vou clicar nestes botões. Não ter então demasiados itens, utilizar sempre a maneira de fazer com que a nossa galeria seja o mais pequeno e direto possível. E fazer com que o utilizador compreenda sempre o conteúdo visual de maneira mais imediata possível. Okay. Então, aqui está um exemplo mais, mais completo da própria aplicação, em que aplicando algumas destas dicas conseguimos construir uma aplicação bastante diferente do nosso produto default que vimos originalmente da Microsoft, e utilizamos apenas caixas de texto, botões e imagens e construímos algo bastante diferente do que uma Power App mostra. Aqui para umas dicas, se calhar mais para outras dicas, eu aqui recomendo também sempre não só fazerem uma pesquisa no Google, mas também sempre fazer uma pesquisa, por exemplo, sites de blog, como por exemplo a Christine. Vou deixar aqui esta dica. Tem aqui o site em aberto. Okay. Temos aqui alguns sites de exemplo, como o blog da Christine, que tem alguns hacks da própria, como ela constrói as aplicações. E também, por exemplo, a April Dunham, o site, o YouTube dela, tem bastantes vídeos de YouTube dela que podem tirar algumas dicas e alguns pontos interessantes. Ok, pronto. Espero que tenham gostado. Peço desculpa se me engasguei algumas partes, às vezes não é assim tão fácil. E espero que tenha dado algumas dicas e espero que consigam aplicar isto nas vossas aplicações. Obrigada. Obrigado, Catarina.
Pronto, aproveitando agora, se quiserem fazer aqui algumas questões, sei que há aqui já algumas questões no chat, nomeadamente do Edgar. Algo que reparei é que estamos a criar uma app especificamente para mobile, certo? É possível criar este visual tão apelativo como através do uso de containers para ser responsivo em qualquer device? Seria vir uma sessão sobre o uso de containers. Qual é a tua opinião, Catarina? Sim, a nível de desktop é possível criar aplicações exatamente apelativas. Temos um problema ao contrário, que é em mobile temos um problema de pouco espaço e em aplicações de desktop temos este problema de espaço a mais, que não sabemos como preencher. Aqui com a parte do responsive, não tenho assim grande certeza se será tão fácil fazer essa parte. Não sei aqui, Ricardo, se queres dar uma ajuda? Sim, acho que vai depender um bocadinho da questão, mas também tens experiência em fazer Ricardo deixou-te. O Ricardo deixou, não deixou? Ok, pensei que tinha sido eu. Ok. Eu posso comentar um bocadinho isso do responsive. Obrigada. Não é nada fácil fazer apps responsive. Não, o Ricardo voltou. Ricardo, como caíste, peguei aqui no tema do responsive. Não é nada fácil fazer apps responsive em Power Apps, mas é possível. O que acontece é que tudo o que é propriedades XY no ET8 vão ter de estar sempre dependentes das propriedades da app em si. Portanto, em todos os controles que pões, tens de ter cuidado de pôr a posição relativa e a largura e a altura relativas. Dá muito trabalho, mas é possível, principalmente se estiveres a construir uma app para o Teams, porque no Teams nunca sabes qual é o tamanho, e funciona. Alguns dos samples da Microsoft de apps, Power Apps para Teams já têm isto. Portanto, se calhar um caminho mais fácil é pegar numa dessas samples, as que são Power Apps que são feitas para Teams já têm isto. Certo. E vês lá como é que está feito. É um hack, exato. Sim, é um hack, mas quer dizer, na aplicação é mesmo bastante trabalho ter cuidado de não deixar nada absoluto, por tudo relativo, mas dá muito trabalho, principalmente depois umas coisas dentro das outras e tens que andar a navegar dentro dos vários níveis, não é das coisas mais simples. Certo, e como também vejo, pronto, o caso daqueles vídeos do Reza, que toda a gente vê, não é? Ali os containers, ele usa sempre exemplos simples, então eu estava a tentar ver, vocês que fazem coisas avançadas para um end user, como é que se conseguem ligar, às vezes, esta dificuldade grande, não é? Pronto, era basicamente tentar ver como é que vocês fazem. Obrigado. Pois, eu posso só deixar aqui um contributo que vem na sequência do que disse o Nuno Ricardo, que é, ou seja, temos, para essa parte responsiva, temos sempre que adaptar, trabalhar com medidas relativas. Mas o que temos sentido aqui na equipa, na DevScope, é que temos que balancear bem esse trabalho, porque se entrarmos em demasiados cálculos, a performance da aplicação vai ficar prejudicada. Portanto, é algo que temos sempre que pesar bem os benefícios dessa responsividade que queremos nas nossas aplicações. Certo. E só completando um pouco o que o Carlos disse, algo que a gente já utilizou aqui também é comum, é às vezes você ter dois fronts para o mesmo app. Um front web desktop, e um front mobile, usando a mesma base de dados. Você desenvolve os dois. Só vai ser inconveniente que são dois links diferentes, porém vão ser a mesma fonte de dados. E aí você não se preocupa com essa métrica de responsivo ou não responsivo. Você desenvolve um app desktop mais voltada à parte cadastral da aplicação e uma parte mobile mais gerenciada à interface de experiência do usuário. Exatamente. É outra saída. Certo. Obrigado. Eu também não sei se querias dizer alguma coisa, estavas a querer falar. Sim, eu queria acrescentar aqui também alguns pontos relativamente ao Ricardo disse. Realmente aqui o Responsive traz um desafio acrescido em termos do que é posicionamento de todos os nossos controles na aplicação. Aquilo que nós tomamos por garantido numa
uma aplicação que é só para ser demonstrada no desktop, é muito fácil nós definirmos valores absolutos para o X e para o Y, mas quando já estamos a pensar, por exemplo, num ecrã de um portátil ou ainda mais pequeno para um telemóvel, aí já temos que brincar com várias coisas. Com a visibilidade, temos que definir se queremos que alguns controles estejam visíveis ou não no telemóvel. Temos que também definir aqui os posicionamentos do X e do Y com base na referenciação a outros controles, por exemplo. Também brincar aqui um pouco com o parent width ou parent height, permite-nos também conseguir acompanhar aqui o resize dos diferentes ecrãs. E depois também como norma logo, a guideline logo principal para arrancar logo seria o fator de forma tablet e depois nas settings definir então para a aplicação poder então adaptar-se ao ecrã. Certo, top. Até porque eu sei que às vezes há aquelas funções para ver se que tipo de devices também estão a usar. Não sei se também às vezes usavam isso em torno do X e do Y, e portanto, pronto, e acho que foi bom para ver como é que vocês passam este obstáculo grande, não é? Obrigado. Vocês têm mais alguma questão? Caso não haja, vamos dar por encerrado este meetup. Se tiverem a oportunidade, e nós agradecemos, o feedback é sempre importante, tem aqui o URL do link de satisfação e de feedback, portanto, preencham, por favor. Portanto, acho que estamos fechados por hoje. Em princípio, nós contamos, e agora que há o mês de agosto, contamos que não vai haver meetup em agosto, mas em princípio voltaremos em setembro. E esperamos com uma grande sessão nessa altura. Agradecemos a todos e espero que tenham gostado. Obrigado a todos.